Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de ética e bioética em enfermagem, a nossa quarta aula. Bem, sugiro a todos que peguem caneta e caderno, façam suas anotações, porque a aula já vai começar. Na última aula, nós estávamos falando sobre o Código de Ética dos Profissionais, a atualização da Resolução 564/2017. Nós paramos no artigo 45, justamente para podermos nos aprofundar na negligência, imperícia e imprudência. É muito importante que nós guardemos esses nomes e tenhamos o entendimento necessário do que é cada um deles. Após isso, será enviado a vocês o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem via aplicativo. Também vocês podem entrar aí no site do COFEM e baixar, né? Aproveitem e dêem uma olhada também tanto no COFEM, no site do COFEM, quanto no site do Corém. Então vamos lá, hein? Negligência. Na negligência, alguém deixa de tomar uma atitude ou apresentar conduta que era esperado para a situação. Age com descuido, indiferença ou desatenção, não tomando as devidas precauções. Deixar de fazer o que deveria ser feito por displicência ou por preguiça, por não querer fazer como deveria fazer. Agir com irresponsabilidade, falta de atenção ou cuidado. Exemplos: administrar alimentação em via endovenosa. Então, o paciente tem lá o acesso endovenoso, né? O acesso periférico e membro superior direito e esquerdo, enfim, né? E ele também tem uma GTT ou uma sonda nasointeral. E aí você prepara aquela bandeja cheia de medicação, né? Então tem lá as medicações. E aí você pega lá e aplica. Então, muito cuidado, muita atenção para que esse erro não ocorra. Para que você não responda a um processo. Outro exemplo é não trocar o curativo do paciente diariamente conforme prescrição de cuidados. Bem, tem lá a prescrição trocar curativo de 6 em 6 horas e aí você não o faz. E você dá aquela olhada, fala, não, o curativo tá limpinho, não tem exudato, né, tá sequinho. E aí ocorre, né, piora a lesão do paciente. Outro exemplo, flebite, pela não troca do acesso venoso. Venceu o acesso, apresenta sinais, né, rubor, se apresenta aquele vermelhidão, o paciente reclama que já está com dor, tá na hora de trocar porque ele está flebitando. Muita atenção nisso, hein? Antes de passar o plantão, jamais, né, deixe de trocar o acesso venoso porque ali pode ser um foco de infecção. E outra uma coisa muito grave que pode acontecer em alguns pronto-socorros é deixar o plantão sem que o próximo colega assuma a assistência de enfermagem do paciente hospitalizado. Deixar o plantão significa abandonar o plantão. Isso é grave. Você abandonou o seu cliente paciente. Você o abandonou no momento em que ele precisa de você. Ele precisa de cuidado, de atenção e de acolhimento. Jamais abandone. Aguardem o seu colega. Está demorando? Comunique a supervisão. Abandonar? Jamais. Deixar o plantão? Nunca. Falta de atenção ou cuidado nas ações executadas. Não fazer quando tem que fazer. Imperícia. Inabilidade, inaptidão, falta de qualificação, despreparo, falta de conhecimento técnico ou habilidade e que deveria ter ao executar uma ação própria de sua categoria profissional. Bem, são 2 anos de curso, né? Uma parte teórica e uma parte de estágio, onde o profissional ele tem esse tempo para reunir, né, todas as informações necessárias para que ele possa ser um profissional em excelência. Mas às vezes nós até sabemos como fazer, mas aí não temos habilidade, não temos destreza, falta isso. Então, não realize, chame o colega, chame o profissional, né, o seu supervisor e fale. É muito melhor isso do que você cometer aí um ato de imperícia. Um exemplo,
é administrar a medicação com a agulha errada. Bom, no setor lá de medicações, né, num pronto-socorro, numa UPA porta aberta, você pega lá a ficha do paciente, o chama, explica qual o procedimento, você prepara a medicação ao lado, e aí você tem dúvidas, né, de qual agulha você deve usar. Às vezes o paciente, né, ele pode ser caquético, ou às vezes a medicação, a via que vai ser administrada aquela medicação é uma outra agulha. E você na hora você tem dúvida, né? Você fica ali e agora, né? Me faltou esse conhecimento na hora. Opa, parou, para tudo, chama o supervisor, né? O seu superior, né? O seu enfermeiro, né? Aquele enfermeiro responsável por aquela ala em que você está atuando, né? Tire as suas dúvidas, ok? Imprudência. A imprudência, por sua vez, pressupõe uma ação precipitada e sem cautela. A pessoa não deixa de fazer algo. Não é uma conduta omissiva, né? Como a negligência. Na imprudência, ela age, mas toma uma atitude diversa da esperada. Fazer ou agir sem cautela, com precipitação ou afoiteza. Imprudente é aquele que sabe do grau de risco envolvido na atividade e, mesmo assim, ele acredita que é possível a realização sem prejuízo para ninguém. Exemplo: sair do setor durante o trabalho é para pagar uma continha. Aí deixa lá os pacientes sem assistência, né? Dá aquele famoso, vulgarmente, migué, ou avisa pro colega: ó, eu vou ali, mas já volto. Jamais acompanhar uma cirurgia ou uma cirurgia de grau pequeno, né? Ou um procedimento sem ter os equipamentos mínimos necessários para uma eventual emergência. De repente, você assumiu, né, o plantão na UTI. Primeira coisa que eu tenho que checar são os meus insumos, né? Se eu tenho tudo o que precisa, eu chequei se tem campo estéreo, né? Eu chequei as medicações do meu paciente, eu tenho medicações por uma intercorrência, eu chequei os desfibriladores, eu chequei as minhas bombas de infusão, eu chequei se o monitor cardíaco está funcionando. Então, tudo isso é importante. Outra coisa que, né, existem aí alguns processos rolando no judiciário, é caso de transportar paciente com grades laterais, as grades, né, estão abaixadas. Por exemplo, está levando o paciente para fazer uma tomo, está levando o paciente para fazer um raio-x, ou de repente a campainha, né, acionou: opa, é o meu paciente, eu vou até lá. Ô, seu João, pois não, como eu posso ajudar o senhor? Eu quero ir no banheiro, preciso de auxílio. O paciente tem pequena dificuldade de deambular, né? Às vezes você auxilia ou até o toalete, até o banheiro, e na hora de colocar ele de volta ao seu leito, você não levanta a grade fica abaixada. E passa-se um tempo e aí vem a notícia: seu João caiu. Por quê? Porque você não subiu a grade. Então é muito importante que você tenha cautela, ok, pessoal? Fazer correndo risco. Então a gente sabe que aquilo a grade deveria estar, né, levantada. Eu tenho ciência, eu sei que eu tenho que ter os insumos para trabalhar naquele setor, né? Eu tenho que checar. E às vezes eu dei uma corridinha ali, saí correndo ali pela esquerda, mas eu sei que eu não posso fazer isso, porque isso gera um risco gigantesco à vida do meu paciente. Então você assumiu o risco. Isso é imprudência, ok? Bem, como nós falamos, nós iremos enviar a vocês o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, a resolução do COFEM 564/2017. Mas, né, e lá vocês poderão ver na íntegra os direitos, os deveres, as proibições, as infrações e penalidades e as aplicações de penalidades, ok? Lembrando que algumas penalidades, elas podem acontecer como multas, indenizações, suspensões do direito, né, de poder exercer a profissão de acordo com o praticado, né? Então tem as comissões de ética no âmbito hospitalar e em seguida vem aí o nosso Corém e COFEM. Então muito cuidado
Guardem bem isso: negligência, imperícia e imprudência. E agora nós vamos falar um pouquinho do convívio hospitalar e a diversidade de valores. Tem-se no hospital uma instituição cujo propósito primordial é o de oferecer o cuidado mais intensivo às pessoas doentes ou feridas. Embora não seja o único órgão relacionado com assistência à saúde, é sem dúvida o centro que as inovações tecnológicas se somam ao uso dos medicamentos de última geração e as mais modernas técnicas de cuidar. Neste contexto, vários grupos menores se organizam visando um domínio de uma determinada técnica e o tratamento especializado de um determinado órgão ou enfermidade. Nele, convivem e se compartilham diferentes saberes e ações, de tal forma que essa multiplicidade, ainda mais complexa, qual seja a formação moral, cultural e os objetivos pessoais que cada um daqueles integram as equipes de saúde. Afora todos esses contrastes, temos ainda cada paciente com o seu universo pessoal, tal igual quanto pode ser a impressão digital de duas pessoas distintas. Assim, é fato que toda a diversidade de valores havidas nos seios da comunidade se reproduz intensamente e, por vezes, de forma aguda e angustiante, dentro do ambiente hospitalar, onde o valor supremo da vida se acha ameaçado ou questionado. Sobre esse enfoque, o hospital passa a ser uma sociedade composta por várias pessoas com diferentes valores culturais e morais, que, todavia, guardam entre si uma linha divisória definida e previamente estabelecida, qual seja o contexto daqueles que tratam e dos que são tratados. Enfim, como manter uma convivência pacífica e harmoniosa com tamanha diversidade de valores coexistindo no mesmo espaço físico? Para fazer uma grande reflexão, hein? O diálogo e a comunicação entre os profissionais de saúde e seus clientes nem sempre se estabelece de maneira harmoniosa, mas são os imperativos necessários para se atingir eficazmente o objetivo comum. Assim como na tolerância e o respeito com o próximo se fazem primordiais nessa relação. Atitudes éticas e responsáveis são essenciais para o convívio harmônico entre os profissionais de saúde e seus pacientes clientes, estabelecendo-se então uma parceria baseada na honestidade, no respeito, pela autonomia de ambos. Existe um pluralismo de valores observados na sociedade e nas instituições de saúde, os profissionais que nelas prestam serviço e as pessoas que delas necessitam. Deve-se abster de valores particulares para pensar e agir na busca de um ideal muito maior, qual seja o de tratar, curar sempre que possível. Ainda que não seja possível curar uma pessoa portadora de doença incurável, no presente momento histórico, não podemos esquecer que é sempre possível cuidar. Mais que um ato isolado, cuidar é uma atitude constante de ocupação, preocupação, de responsabilidade e de envolvimento, ternura com o semelhante, mesmo sendo ele um estranho moral. Relação enfermeiro-paciente. A relação enfermeiro-paciente do profissional de saúde e do técnico de enfermagem é uma das questões mais importantes no tratamento de uma pessoa que se encontra hospitalizada e que muitas vezes está fragilizada, angustiada, com medo, receio do tratamento. Uma equipe de enfermagem humana, atenciosa, trará confiança ao paciente e, com isso, a relação enfermeiro, técnico, profissional de saúde e paciente será potencializada. Por outro lado,
Se o paciente percebe um descaso por parte deste profissional, a relação enfermeiro-paciente estará abalada e, com certeza, esse paciente terá dificuldades de aceitar ou até mesmo continuar o seu tratamento. Para que a relação enfermeiro-paciente seja construída, é preciso muito mais do que carisma do profissional. Ela deve desempenhar a sua função assistencial e, ao mesmo tempo, buscar entender o que se passa com o paciente para podê-lo auxiliar no momento da internação, no momento de um pré-operatório, de um pré-procedimento. A relação enfermeiro-paciente não é apenas importante quando o paciente encontra-se internado. Na estratégia da saúde da família, essa relação torna-se uma arma importante, pois o enfermeiro, o técnico, o profissional de saúde acompanha essa família na sua intimidade. A relação com o paciente é construída com atenção, carinho, dedicação, aliada com o saber e a intenção em se fazer o melhor para a prevenção ou o tratamento de doenças. Desde há muito se atribui à enfermagem a arte de cuidar do paciente-cliente. Rodrigues traz uma citação de Horta que dizia que a essência da enfermagem era a gente que cuida de gente, chave mestra da enfermagem em toda a sua plenitude. Esses cuidados de enfermagem devem estar voltados para o paciente como um todo. Enfim, são pessoas humanas cuidando de pessoas humanas enfermas. Por trás de cada situação física de doença, há uma história de vida sendo escrita em muitos detalhes. Bem, pessoal, chegamos ao fim desta aula, né? Falamos aí na aula anterior o Código de Ética dos Profissionais, a resolução COFEN 564, que atualizou a 311 de 2007. Demos ênfase, né, ao artigo 45, negligência, imperícia e imprudência. Começamos a adentrar agora em relação profissional de saúde e cliente-paciente, tanto no âmbito hospitalar quanto no âmbito da estratégia da saúde da família, né? Aí já entramos no campo da atenção básica, das unidades básicas de saúde, onde se faz a promoção, né, de saúde. Encerramos a nossa aula, já deixando aquele recado que já deve ser de costume e de conhecimento de todos: usem máscara, higienização nas mãos, evitem a todo custo aglomeração. Um grande abraço para vocês, até a última aula, que temos muito ainda o que ver. Um abraço a todos.